Número 4. A terra vai controlando a água que vai caindo, que vai chegando na semente. Aí quando você... Isso aconteceu comigo, tá? Aí quando você pensa que vai morrer, quando você olha assim na sua despensa, não tem mais comida, não tem mais nada na despensa. Você olha na carteira, não tem mais nada. Quando você pensa, fala, nossa, agora lascou, agora já era. Aí quando você vê isso, aí Deus manda alguém. Aí Deus manda alguém. Aí você fala, nossa, Deus lembrou de mim, Deus é maravilhoso, Deus glorioso, Deus me libertou dessa provação. Aí a pessoa vai lá, te dá um pouquinho, te dá um cadiquinho de coisa. Às vezes te dá uma pequena oferta em dinheiro, ou traz uma pequena cesta básica, e logo some. Por quê? Você recebeu o suficiente para não morrer, para continuar no processo. Isso aconteceu comigo. Durante o processo da minha morte e ressurreição, né? Vinha momentos assim, falei, nossa, agora já era, agora vai estourar a boca do balão. Aí apareceu alguém, cara, não, eu senti no coração de vir te ajudar. Eu falei, nossa, né, os meus problemas acabaram, agora alguém finalmente enxergou meu valor, vai ver que eu sou legal, né? Aí vem, entrega aquele pouquinho e some. Então você ganha apenas um respiro. E vou te falar, isso vem de Deus. Aí vai, Deus é Deus de abundância, é o Deus da abundância no tempo certo. Porque Deus nunca manda uma abundância para você. Se você aprendeu a oração que Cristo colocou lá como fundamento, ele fala, Pai nosso, pão nosso, venha a nós o vosso reino. Tudo que tem a ver com o reino de Deus é no plural, nada é no singular, a não ser a responsabilidade. Então tudo que se chegar à sua mão em Deus, presta atenção, o reino de Deus é nosso, o Pai é nosso, o pão que é Cristo é nosso. Venha a nós o vosso reino. Quando fala venha a nós o vosso reino, Deus vai revelando entendimentos a cada um de nós a respeito do reino, e nós vamos compartilhando entre nós entendimentos do reino eterno de Deus. Número 5. A terra provoca a quebra da casca. A sua identidade externa vai quebrando. É assim, né? Antigamente você tinha dinheiro para comprar aquele perfume de 300 pau, agora você já tem que usar um mais baratinho. Antes você tinha 600 reais, 700 reais para comprar, para pagar numa calça, 1.500 reais para comprar, agora você vai ter que comprar uma calça ali. Antigamente você tinha o plano Plus do Netflix, agora você compra o básico. Antes você tinha dinheiro para ir na churrascaria, agora você come alegremente uma linguiça com ovo frito e uma batata frita. Vai quebrando a sua fachada, a fátia, a sua face. Deus vai quebrando você. Mas a Deus, quando fala a respeito de Cristo, mas a Deus agradou moê-lo. Quando você entender isso, as pessoas, mas isso vai fazer que eu me desvie de Deus. Vai nada, bom. Vai nada. Isso vai tirando você o que não presta. O teu amor por Deus, você vai deixar Deus fluir por intermédio da sua vida. O teu maior inimigo
Não são os fatores externos, não é nada de fora. O teu maior inimigo é a sua psique. Nem demônio, porque os demônios foram derrubados, foram derrotados. Luciana Oliveira, pastora Luciana, glória a Deus. Essa foi uma das poucas que me ajudaram. Apareceu numa hora gloriosa, pastor. Quando tudo estava caindo. Glória a Deus pela sua vida, minha amiga. É pastora para os outros, para mim é minha amiga mesmo. Se a semente caindo na terra não morrer, não dá fruto. Mas se ela permitir que a terra o sufoque, se ela permitir que a terra mate você, se permitir que a gente passe por essa morte, dessa cruz que Jesus falou, dessa terra sendo enterrado, você jamais vai experimentar uma vida que vem de Deus para você. Presta atenção, quando Cristo fala lá, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Esse processo de cruz fala de 4 situações: cruz, sepultamento, ressurreição e vida ressurreta. Fala de um processo de Deus em você. Um processo de Deus com você. Cristo em vós, a esperança da glória. Não se trata mais de um Deus com você. Ah, Ele é por mim. Sim, Ele é por você. Agora Ele quer ser em você, não por você. Agora, por teu intermédio, por teu intermédio aos outros. Agora, para esse caminho dele fluir sem detença, Ele vai abrindo caminho em você. Então Ele vai dando, chega para lá na sua raiz adâmica, no homem exterior, para que manifeste o homem interior de Cristo em vós, a esperança da glória. Bezeta, é isso. Número 5. A terra provoca a quebra da casca. A sua identidade externa vai caindo a sua máscara, vai caindo, vai se deteriorando. É um processo assim, sem pressa, sem pausa. Eu gostei disso. I like that. Sem pressa, sem pausa. É assim que Deus trabalha com você, é assim que Deus trabalha comigo. Sem pressa, mas sem pausa. Graças a Deus por isso, Baruch Ragino, tá? Número 6. A própria terra que mata também será a terra que vai te dar direção. Por quê? Agora, vamos imaginar a semente do trigo, a casca já está quebradona. Ela já está começando, ela tem um sistema interno de autoalimentação, que ela vai se mantendo por um tempo, ela vai se preservando, mas chega uma hora que ela se esgota. Aí ela quebra. Por quê? Ela quebra porque agora ela precisa procurar alimento fora. Aí quando ela se quebra, quando ela para de viver do que ela pensa, das suas ideologias, do seu achismo, quando ela está quebrada, aí a terra começa a mandar para ela todos os componentes químicos. Eu tenho tudo guardado, mas isso não vem ao caso agora. Os componentes químicos que ela precisa agora para ser alimentada de fora para dentro. Porque tudo aquilo que você tinha a teu próprio respeito já se foi. Agora você começa a ser alimentado de fora para dentro. Do Espírito de Deus, das Escrituras, de Cristo vivo. E quando ele fala aqui, a própria terra
que outrora foi te sufocando, foi te ocultando, foi te pressionando, a própria terra começa a alimentar o novo de você, ou melhor, o eterno de você que estava dentro de você. Porque agora, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, aquilo que era eterno vai começar a ser manifestado. Porque Deus não está interessado em fazer a obra com aquilo que é da carne, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus não está interessado em nada que a gente... Deus não está interessado no nosso passado. Olha, da minha paternidade, eu ouvi uma coisa que muitos anos atrás, que ele falou assim: nem as suas derrotas, nem as suas conquistas de ontem moverá Deus hoje na sua vida, porque Deus não se move na sua vida pelas coisas que você produziu ontem, mas pelo maná dele de hoje. Teve derrota ontem? Esqueça. Teve vitória ontem? Esqueça. Porque nem as vitórias, nem as derrotas, nem os elogios, nem as críticas de ontem te movem hoje. A comida, o almoço, a janta de ontem não te alimentam hoje. Então, quanto mais comentário dos outros. Dos outros. Você fica ligando porque os outros falam. Se fica ligando que os outros pensam a teu respeito, vai pra cruz, morre, filho. Você já viu algum defunto reclamando do funeral? Do velório? Ah, vem com a gente. Ai, o Paulinho não segurou na alça do meu caixão. Ai, Paulinho. Ah, meu, morto é morto, filho. Estais mortos para o mundo e vivos para Deus. Para de reclamar de gente que já passou na tua vida, agora está morto. Deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação, origem, identidade e propósito. Como diz o Paulo Borges Júnior. Paulo Borges Júnior, não aquele outro. Abençoado para abençoar, salvo para salvar, alimentado para alimentar. Sejas tu um canal, um fluir de Deus para a vida de outros. Pare de buscar Deus para a sua própria vida. Deus mudou a vida de Jó quando ele começou a orar pelos outros. Aí sim, aí funciona. Deus mudou a vida de Jó quando Jó parou de ficar se lamentando, parou de fazer sacrifício antes do pecado. Jó era um homem controlador, orgulhoso, manipulador. Mas Deus mexeu na terra para que aquela natureza adâmica de Jó fosse quebrada, para que a natureza de Cristo fosse revelada na vida dele. Cristo, o Jesus nasceu de Maria, o Cristo não teve nem princípio nem fim de dias. O Cristo é o Deus criador não criado. Aleluia. Não é maravilhoso esse tempo que a gente passa aqui? Você percebeu aqui que eu não falei, né, Tati? Eu não percebi, você percebeu que eu não compartilhei nenhuma doutrina? Deixe disso, não faça isso, não faças aquilo. Eu estou um pouco me lixando com isso. Porque eu quero que você seja guiado não por uma denominação, eu quero que você seja guiado pelo Espírito da revelação, que é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo levará a ti e a mim a toda a verdade. É isso que nos sustenta. Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto, para ser trabalhado. Jesus passou pelo deserto, Jesus passou por diversas humilhações, passou por traição no ministério, competição, por fim a cruz. Morreu nu, sozinho, só João, sua mãe,
O resto do pessoal ficou ali do lado. Maria, Madalena. Se com Cristo foi, se com Jesus foi assim, que você acha que você vai ser diferente, filho? Porque ele é uma semente e nós somos a colheita. Então Jesus é o primeiro de uma nova espécie. Crucificado, ressuscitado pelo dom do Espírito e vida ressurreta. É disso que eu estou falando. De viver o milagre de uma vida ressurreta. Não estou falando de prática religiosa. Prática religiosa é tentar passar maquiagem na casca. O novo nascimento não trabalha com a casca. Ele mata a nossa essência e coloca em nós uma nova natureza. A natureza de Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando fala lá no aspecto número 6, que a própria terra que mata também dará direção para o que está nascendo. Você percebeu que a planta, a própria terra, porque a semente está lá, já não é mais semente, já perdeu casca, já está mais perdida que segue em tiroteio, né? Então, como é que ela vai saber se ela tem que crescer para cima ou se ela tem que crescer para baixo, né? Então aqui é assim, ó, vai dar direção para ela. O que é o broto vai em direção ao sol, e o que é a raiz vai em direção ao centro da terra. Então a própria terra que desgoverna, descaracteriza a semente, é a mesma terra que vai dar para a semente agora a direção. Olha que interessante, porque a semente antes ela estava numa forma, a terra foi quebrando, foi desformando essa semente, e agora ela está deixando de ser um elemento, de ter uma materialidade, para ela começar a mudar o seu posicionamento. Agora ela começa, agora é o seguinte, agora a terra começa a falar, ó, isso aqui é para cima, o broto é para cima e a raiz é para baixo, tá? E ela está vendo essa transformação. Ela não tinha broto, ela não tinha raiz, ela era uma semente. E é isso, Maria Nazaré, é isso que Deus quer começar a fazer em nós, a nos dar uma raiz e nos dar um norte, e nos dá uma direção, o sol da justiça, que é Cristo. Ele quer firmar os nossos pés sobre a rocha e nos dá a direção, que é o sol da justiça. Esse lugar que outrora é um lugar que você estava perdidona, vai ser nesse mesmo lugar que Deus vai te dar uma nova direção, uma nova identidade, uma nova constituição. Olha que lindo isso. Isso tudo é algo de Deus operando em você. É a nova natureza que Ele quer dar para você. Não é o que você quer. Porque os teus querer não são os quereres de Deus. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque eu sei quais são os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a mente de Cristo e nós recebemos um novo coração. Um novo coração não é o meu coração purificado, não. O que é carne. Nós recebemos um coração de Cristo em nós. Agora nós temos a mente de Cristo, nós temos o coração de Deus em nós. Agora é só a casca. Dentro de nós, a vida de Cristo. Pensar nas coisas que são lá do alto. Tendes a mente de Cristo. Você vê como Deus vai falando? Agora nós estamos agora debaixo de um novo governo, um novo reino dentro de nós. Uma nova economia. Essa palavra economia, que a gente está pensando que é dinheiro, é um novo reino. Todo mundo pensa, não vejo a hora do arrebatamento. Mas o reino de Cristo já falou, o reino já está aqui, já chegou. Todo mundo está pensando que o reino de Deus ainda há de vir. Não, filho. O reino de Deus está dentro de você. A eternidade habita dentro do teu espírito eterno. E o teu espírito eterno habita dentro da eternidade.
Se você está esperando uma rua de ouro para caminhar na rua de ouro, fala de rua de ouro, meu filho, e entenda que é um caminho de pureza. Rua de cristal fala de transparência. A Nova Jerusalém, que ela é quadrada, está falando do quê? De uma gente equilibrada. O que ela tem de largura, ela tem de altura, ela tem de comprimento. Está falando de gente equilibrada na terra. Gente que tem um caminhar precioso, que tem um andar de pureza. Isso que é a Nova Jerusalém. As pedras que descem, sempre que Pedro fala que nós somos pedras vivas. Cada um que nasce de novo é uma pedra que nasce, que vem para a terra. A Nova Jerusalém não é um povo que sobe, a Nova Jerusalém é um povo espiritual que desce. Uau! A vida eterna já começou, filho. Já está valendo. Valendo! Assuma a sua responsabilidade de morrer para a sua natureza adâmica. Assume, filho. Assume a sua natureza a Cristo. E deixa que Cristo governe na área da jurisdição que Ele já preparou para cada um de nós. Deixa Deus matar a sua natureza adâmica. Quando fala matar, está falando assim, que ela perca o governo. Que não, Deus criou isso. Isso aqui que nós estamos aqui. Agora Ele quer que o seu espírito governe. Governar não é sufocar. A gente sempre ouve falar de governo, mas o governo de Deus é bem diferente do governo do homem, filho. O governo de Deus, ele nos inspira. O governo do homem, ele nos sufoca. Agora, o governo de Deus, ele cria em nós. O governo de Deus em nós é esperança renovada. É força de Deus operando em nós, não mais na nossa força. Número 7. Se no começo a semente se alimentava dela mesma, a terra só cerca. Enquanto você está tentando se autossustentar na sua posição, a situação à sua volta só fica esperando. Vivi isso na minha vida. Deus já espera você cansar. Sabe o boi novo e o boi velho? O boi velho fica só esperando o boi novo se cansar. A hora que o boi novo se cansa, aí o boi velho fala, agora me segue. A hora que você se cansar de você mesmo, aí Deus vai poder se revelar a você com glória e majestade. Porque quanto mais você se mexe, mais você se fere. Você foi comprado por preço, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabia que a morte por crucificação, diferente da morte por decapitação, né, que você morre instantaneamente, a morte de cruz, ela é a falência dos órgãos. A morte de cruz, ela é horrenda, porque você morre tentando viver. Agora, quanto mais você tenta viver, o teu instinto de sobrevivência vai sendo mortificado. Por isso que Jesus usou esse exemplo da cruz. Porque o pecado vai sendo vencido. Sempre quando Jesus estava na cruz, Jesus falou, Deus meu, por que me abandonou? Porque naquela hora Ele está levando o pecado. Os nossos pecados. Nossos pecados, o pecado de cada um de nós, que ali está tratando com a nossa raiz adâmica. Que dos pecados de cada um de nós mesmos vamos ter que tratar com a santificação. Esse processo da cruz que Deus nos propõe é nos levar a desistir das nossas teologias, dos nossos teologismos, dos nossos achismos, e ver estampado à nossa frente o rosto de Cristo Jesus. É criar em nós, é tirar de nós achismos e implantar em nós revelação pura e cristalina de Cristo.
porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. Número 8. A terra também vai cumprir o seu papel de proteger essa metamorfose, essa mudança de forma. Vou ler para comentar. A terra protege essa metamorfose, essa mudança de forma. Toda mudança divina ocorre no escondido, na dor de deixar de ser o que é para ser, do que está, para se transformar naquilo que Deus te chamou antes da fundação do mundo. Onde nós vimos isso? Nós vimos isso na vida de Davi. Deus foi trabalhando a vida de Davi, aonde? Lá escondido, no meio das ovelhas. Se você começar a perceber, não é você que vai provocar, hein? Mas se você começar a perceber que você está começando a ser deixado de lado, cada vez mais deixado de lado, mais de lado, é Deus que está querendo levar você para esse lugar escondido. Deus trabalha conosco no escondido. Deus foi trabalhando com Davi no escondido. Presta bem atenção nisso. Nem toda solidão, nem todo deserto é do inimigo. Aliás, via de regra, o inimigo gosta de te rodear de gente para você não ter tempo e não ter prazer em morrer. A alegria do inimigo é que você permaneça do jeito que você é. A alegria de Cristo é que você abra mão de quem você é, para que Cristo possa se manifestar por teu intermédio. Por isso que Satanás odeia a cruz, porque a cruz é o lugar de maior libertação do homem na terra. Porque quando nós experimentamos esse processo da cruz em nossas vidas, a nossa raiz adâmica e essa ação do inimigo perde o efeito sobre nós. Porque agora nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser senhores em Cristo. Na palavra de Deus tem duas palavras para escravo. Tem o escravo lacaios e o escravo dolos. O escravo lacaios era aquele que trabalhava para não morrer. Já o escravo dolos é aquele que trabalhava porque passou a ser filho, já não é mais escravo na casa. Ele foi promovido a filho da casa. Então ele já não trabalha mais por um salário, ele trabalha para Deus pela herança. Então essa metamorfose, essa mudança de forma de agir, essa mudança de forma de reagir, você não vai mais reagir, uma das primeiras coisas que aconteceram na minha vida, e faz pouco tempo, gente, vai 1 ano e meio, 2 anos, depois de 40 anos de evangelho. Presta atenção nisso. Não pensa que aqui é o nosso, o guru. Não, nada disso não, filho. E a primeira coisa que Deus me colocou na prova, eu tive no sentido, circunstancialmente, de perdoar uma pessoa que fez um grande mal para a minha vida. E uma das primeiras experiências que eu tive nesse novo tempo da minha vida, eu sonho com essa pessoa. E nesse sonho, essa pessoa vem na minha direção, me abraça, vem para me abraçar, mas vem assim, no sonho. Eu não tive nem chance de respirar. Aí a pessoa veio, aí quando ela chegou perto de mim, eu no sonho fui e abracei ela no sonho. Quando eu abracei ela no sonho, eu olhei assim, a cabeça dela ficou aqui assim, eu olhei aqui assim, atrás apareceu uma cruz, e a cruz deu um brilho de neon assim. Foi uma fração de segundos no sonho. Eu acordei assim, mas eu entendi. Eu abracei aquela pessoa que me fez mal. Quando eu abracei aquela pessoa que me fez mal, significou que assim, você está livre de todo o quê? De toda a dor. Você está livre. Porque quando alguém te faz um mal,
Satanás fica só vendo a sua reação. Porque se você reagir mal àquelas pessoas, você vai dar uma legalidade para ele se estabelecer na sua vida. Não sei se vocês viram, já chegaram a estudar, de uma das condenações mais fortes da lei romana, quando alguém matava um outro, sabe qual era? O professor Osiel, sabe qual era? Pegavam o corpo dessa pessoa que o cara matou e punham ela nas costas do outro e amarravam e acorrentavam e prendiam com grilhões, e essa pessoa tinha que andar com esse morto nas costas o resto da vida. Agora imagina, aquele morto que você matou, que você condenou, no começo começa a cheirar mal, você tem que aguentar o cheiro, aí você tem que dar banho em você e tem que dar banho naquele morto que está grudado em você. Aí depois esse morto começa a entrar em estado de putrefação, e aqueles vermes que começam a atacar aquele corpo começam a atacar o seu corpo também. Olha que coisa. Aí você é consumido por aquela pessoa que você matou. Se você não liberar aquela pessoa que te ofendeu, você vai ser corroída por aquela pessoa que você matou na sua relação. Por isso que Jesus fala, perdoai. Quando você libera o perdão, não é a pessoa que é liberada, é você que é liberado de ter que ficar com esse defunto nas suas costas. É tirado os grilhões. É fantástico isso. É maravilhoso isso. Número 9. Qualquer exposição antes da hora poderá matar o broto. Deus sabe na hora que vai ter que expor você. Porque Deus começa o mesmo Deus que te mata, é o mesmo Deus que te ressuscita. Só que Ele vai te ressuscitar de um jeito que nem mesmo você vai se reconhecer. Aí as coisas que você gostava, você não vai gostar mais. Aí as coisas que você dava valor, não vai dar mais. Aí Deus vai mostrar um novo estilo de vida para você. Gente, em 60, assim, acho que agora já vai para 70 dias, eu tenho mais, entre Facebook, TikTok e YouTube, se eu for juntar tudo, eu tenho 15 mil, 18 mil seguidores, um cara que eu nem sabia o que é Ctrl+V e Ctrl+C. Nada contra ninguém, eu só era contra o pecado. Contra Ctrl+V, Ctrl+C, não tem nada disso. E hoje eu já falo para mais de 18 países, colocando o fundamento da palavra de Deus. Eu jamais imaginei, esse ano eu faço 64 anos, eu jamais imaginaria isso. Porque eu sempre fui professor, né, de ter o púlpito, né, pastor, professor. Nunca. E eu estou vendo, eu estou acompanhando alguns homens que estão falando no TikTok, principalmente no TikTok. Hoje os desigrejados, tem mais desigrejado do que gente congregando, porque estão frustrados. Então, se a gente não levar um evangelho genuíno, não sei o que vai ser dessas pessoas. Então parece que Deus está preparando uma resposta para uma demanda de gente que está frustrado com religião. O evangelho nunca foi religião. O evangelho sempre foi uma vida. Cristo em vós, a esperança da glória. E sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Tem um monte de gente cansada, frustrada com a religião, com a denominação. É chegada a hora de homens e mulheres que aceitem o processo da cruz primeiro, para depois que está passando nesse processo, outras pessoas, Deus vai abrindo portas para vocês, e vocês serem, quando Jesus fala assim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Israel, até os confins da terra, ele não está falando de homem, gente formado em livros de teologia. Isso é muito bom, eu fiz curso lá, tem alguns diplomas lá, mais outros tantos que eu nem coloquei aí.
Quando ele falou ser minhas testemunhas, ele está falando sobre homens e mulheres que viram Cristo, tocaram Cristo, se conformaram com ele na cruz. Ser testemunha da palavra e não das escrituras. Por que as pessoas se admiravam da doutrina dos apóstolos, sendo que as escrituras, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito? Porque os apóstolos não davam testemunho das escrituras, os apóstolos davam testemunhos da palavra, e a palavra é Cristo, o verbo vivo. Tem muita gente por aí que conhece muito da escritura, mas nunca tocou a palavra. E diz a palavra: eu não te reconheço, eu não te conheço. Você usou as escrituras, e porque você conheceu as escrituras, você fez o que você fez. Mas eu mesmo nunca te conheci. Essa palavra não te conhecer, eu não gerei em mim e em você a minha divina semente. Essa palavra conhecer é a mesma palavra que a gente usa do homem com a mulher. O homem joga a semente no ventre da mulher. Esse é o sentido da palavra. Nunca recebeu a divina semente. Por último, o número 10. Número 10. Em resumo, a terra será a circunstância específica, ideal, em que Deus vai te fazer brotar. Ela vai fazer com você, ela vai te isolar. Onde é a terra? Agora você vai entender como situações adversas que Deus vai provocar. São situações, circunstâncias em que Deus mesmo vai estar te levando. Vai te isolar, vai te pressionar, vai te dar pequenas medidas de água para você não morrer, vai te orientar, vai te sustentar. As circunstâncias não vão formar você, mas as circunstâncias vão criar um ambiente para aquilo que Deus gerou dentro de você venha para fora. Porque se a semente caindo nas circunstâncias não for transformado, não serve para nada. Mas se as circunstâncias que Deus estiver te levando hoje conseguir provocar em você a transformação necessária, você vai dar muito fruto. Eu vejo o sistema religioso que é muito multiplicar. Reunião de multiplicação, multiplicar. Não. Deus não prioriza a multiplicação. Deus prioriza a frutificação. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Isso são os frutos do Espírito. É isso que vai vir para fora, de dentro para fora na sua vida. Aí depois que você estiver frutificando, facilmente e consequentemente virá a multiplicação. Porque se você tentar multiplicar sem estar frutificando, você vai estar multiplicando ignorância. Por que hoje há tantas igrejas estão multiplicando, mas tudo sem ter passado pela experiência da cruz? Multiplicam, mas de gente que não morreu. Então não é uma multiplicação consequência de frutificação. Por isso que a igreja cresce, mas não interfere, não muda o bairro, não muda o lugar à sua volta. Porque é só multiplicar. A gente quer ficar grande, isopor também é grande. Tem volume, mas não tem consistência. Chega de igrejas isopor, só tem volume, mas não faz diferença no lugar. Montam igrejas uma do lado da outra, fazendo concorrência umas para as outras. Não entendem, não discernem o reino de Deus na terra. Fazem concorrências. Se você está congregando no lugar, as pessoas te cumprimentam. Aí por alguma razão, se vai congregar aqui, vai congregar aqui, as pessoas nem olham mais na tua cara. Isso não é reino de Deus, isso é reino de homens. Isso é gente que foi multiplicada, mas não deixaram se quebrar. Pai, muito obrigado por esse momento. Eu declaro que essa palavra, como uma semente, encontre sementes onde ela chegar.
que ela possa transformar vidas, amadurecer vidas. Senhor, elas não foram feitas para ser guiadas por homens, elas foram feitas para ser guiadas pelo Espírito da verdade. São homens e mulheres que no Espírito são adoradores por natureza. Pai, gera neles um entendimento sobrenatural e que possamos crescer em tudo e chegar à estatura de varão perfeito. Essa é a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus, papai. Amém e amém.